Sobre câmera, veremos neste tutorial de hoje como gerar trajetórias dela, fazendo com que ela aponte para determinados objetos na área principal. Eu estou usando a versão 2.91.2, vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem neste experimento. Vamos lá. Eu gerei uma cena aqui bem básica, tá? Onde eu coloquei o objeto câmera, que é o principal aí do nosso tema. Gerei uma malha monkey, um objeto cúbico e uma esfera. Esses três objetos servirão aqui para que a gente entenda como é que funciona o efeito de câmera. A gente já viu que para fazer a câmera apontar para um determinado objeto, a gente simplesmente pode selecionar aqui o restritor chamado Track To. Ele vai gerar uma linha pontilhada aqui entre a câmera e o centro, mas nós podemos definir que essa câmera ela visualize determinado objeto. Então eu venho aqui e determino que eu quero que ela aponte apenas para o objeto que é o cubo. Então, se eu movimentar o cubo aqui com a tecla G, veja que ela vai seguir apenas esse objeto, os demais não aparecerão. Isso quer dizer que quando eu estiver vendo a câmera e movimentar o cubo, ele ficará fixo apenas no cubo e esquecerá os outros objetos que estão na cena. Uma das formas que eu tenho também é de mudar o objeto aqui. Em vez de usar o cubo, eu volto lá na restrição, selecionando a câmera, tá, pessoal? E mudo para outro objeto. Eu posso usar aqui, ó, Suzane, nesse exemplo. Então, se eu movimentar o cubo aqui, ó, o cubo sai da cena. Mas se eu tentar movimentar agora a Suzane, a câmera acompanhará a Suzane nessa projeção. Uma das formas que eu tenho de utilizar um recurso fácil para que não fique aqui selecionando a câmera e trocando o objeto é usar na área principal a adição de um objeto que é um objeto de referência, é o empty, o objeto vazio. Eu vou usar aqui para esse exemplo o plane X. Eu vou usar o S de escala, esse é esse eixo grande aqui que vocês estão vendo, tá? Que imita um alvo. Eu vou trazê-lo aqui para esse ponto. Agora, selecionando a câmera, eu posso simplesmente determinar que eu não quero nenhum dos três objetos como alvo. Eu quero que seja esse objeto aqui empty. Então, excluo a Suzane e aqui eu seleciono ó, com conta-gotas o empty. Agora ele vai se basear na posição em que esteja esse empty. Selecionando o objeto vazio, usando a tecla G, eu posso ó, posicionar o empty em qualquer um dos objetos, mirando a câmera ao meu gosto. Assim fica mais prático. Então, é dessa forma que eu consigo fazer uma restrição de posicionamento da câmera com o objeto vazio sobre os outros modelos que estão aí participando da cena. Tá? Eu vou excluir esse objeto, não vou querer, vou selecionar a câmera, vou tirar esse empty. Como é que eu posso gerar uma trajetória da câmera usando uma movimentação aqui na área 3D. Eu vou selecionar a câmera, eu vou excluir aqui por enquanto o constraint que eu apliquei, tá? E eu quero gerar uma animação desse objeto na área. Então, como é que eu posso fazer? Aqui no frame 1, com o cursor na área, eu vou usar o Location Rotation. Ele gera uma chave de animação aqui ó, no frame 1. Eu vou até o frame 120. Aqui eu vou movimentar a câmera para esse ponto e para esse ponto daqui. Tecla I, Location Rotation. Eu vou trazer a câmera para cá, para a direita e mais para frente. E Location Rotation. Vocês vão ver simplesmente uma movimentação da câmera correndo a área 3D ó, e ela está sempre apontando para uma direção. Isso vai fazer com que a gente tenha essa noção aqui ó, de projeção da cena. A câmera está apontando para uma direção, veja que ela já perdeu os objetos, está retornando, e eu não consigo fixar em um objeto. Aproveitando essa animação, na câmera eu posso aproveitar o Track To. Eu posso vir aqui em Constraints, Track To, e dizer que eu quero que essa câmera siga sempre o objeto que é o objeto Monkey. Eu vou selecionar o Monkey como referência para que ela siga no Track To. E vou olhar pela vista dela. Vou aproximar um pouquinho, dando play. Veja que a câmera agora, apesar da movimentação, ela está acompanhando aquele objeto, mesmo com a animação que eu gerei nela. Então ela está focalizando os objetos que estão participando aí da cena. Ah, Luciano, eu quero alterar, eu não quero usar a Suzane, eu quero que seja a esfera. Não tem problema.
Vamos voltar para o passo inicial e aqui em vez de Suzane, eu excluo Suzane, clico e seleciono a esfera. Agora dando play, observe que a câmera está focando apenas o objeto esférico. Agora imagine que eu queira que essa câmera, independente de acompanhar a visão, ela também acompanhe esse objeto na animação. Eu vou selecionar a esfera e vou gerar para a esfera também uma animação dela aqui na timeline. Como? Vamos lá. Frame 1, vou usar a esfera nessa posição, tecla I, Location Rotation, frame 130, eu vou trazer a esfera cá para baixo, tecla I, Location Rotation, frame 250, eu vou trazer a esfera para essa posição e vou movimentá-la para esse ponto. Agora vocês vão ter aqui a movimentação da esfera também, além da movimentação da câmera. E a câmera estará sempre apontando para ela porque eu usei o Track Tool com a esfera de referência. Vamos olhar agora pela vista da câmera. É assim que nós vamos ter o objeto seguindo aquele objeto em movimento na projeção. Vamos sair daqui. Só que eu quero usar um recurso fazendo com que essa câmera ela acompanhe também a animação do objeto esférico que está em movimento. Então, nesse caso, eu posso utilizar aqui o recurso, que é o recurso de parentesco. Eu seleciono primeiro a câmera, e se eu quiser que ela siga o caminho desse objeto esférico, com Shift, eu seleciono a esfera. E aplico aqui o atalho Ctrl+P, Object. Gerado parentesco, o que nós podemos traduzir aqui do efeito é que agora esse objeto esférico ele é o objeto pai. Então, se eu movimentá-lo para qualquer canto, eu vou usar aqui a tecla G de deslocamento, perceba que a câmera irá acompanhar ele também. Além de visualizar ele, irá acompanhar ele na movimentação que eu fizer na área. Porém, a câmera ela é um objeto filho, então se eu movimentá-la aqui para qualquer ponto na área, não terá interferência nenhuma na esfera, porque ele é o objeto filho desse recurso. Então, dando agora a nossa visão da câmera e a animação, que ela vai acompanhar a esfera e vai estar sempre visualizando para o objeto. Vou tirar o grau do parentesco da câmera com a esfera, tá, pessoal? Vou usar aqui o Shift e vou usar o Alt-P, que é o Clear Parent, e vou usar o Clear Parent. Pronto, agora eu vou tirar também a animação da câmera. Então, com a animação dela gerada aqui, eu vou usar a tecla X com o cursor em cima da timeline e deletar os keyframes que eu gerei. Entenderemos agora como é que a gente pode gerar uma trajetória da câmera, fazendo com que ela possa apontar para determinados objetos junto à área. Então, eu vou excluir essa câmera usando a tecla X. E vou acrescentar uma nova câmera aqui na nossa cena. Vou adicionar outro objeto câmera. Vou aproximar e vou olhar aqui pelo modo. Está aqui a câmera. Eu vou zerar, abrindo aqui o menu que está à esquerda, com a tecla N. A configuração de rotação, vou deixar tudo em 0 aqui, tá, pessoal? Ela vai apontar para baixo, não se preocupe. E nós vamos adicionar na área um outro objeto, que vai ser uma curva, que vai ser referência aí para a trajetória. Eu vou usar nesse exemplo aqui um Bezier. Vou usar o S de escala para aumentar essa curva Bezier. E vou dar aqui um RZ90. Vou trazer essa curva cá para baixo. Essa curva, se vocês olharem pelo modo de edição, eu tenho como selecionar os segmentos ou então seus ganchos. Usando a tecla G, eu posso simplesmente fazer uma alteração, até mesmo adicionar novos segmentos para gerar o tipo de curva que eu desejar. Mas com essa curva aqui já pronta, eu vou selecionar o objeto câmera e vou aplicar nela um outro restritor, que vai ser o Follow Path. Então eu vou selecionar justamente o nosso objeto aqui, que é a nossa linha, né? E eu posso dar o Follow
Curve e o Animate Patch para poder gerar a animação dessa câmera. Só que essa câmera tem o seguinte, ela está apontando para baixo. Agora o que é que eu posso fazer? Selecionando a câmera, eu posso aplicar um restritor, vindo aqui novamente em restrição. Eu vou só fechar aqui as configurações do Follow Patch e vou adicionar aqui ó, o Track To. Eu quero que ele aponte para quem? Eu quero que ele aponte para o objeto que é o objeto Monkey. Se eu quiser ver agora a movimentação de restrição Follow Patch da câmera e ao mesmo tempo ela apontando para o Monkey, vou usar a visão sólida, usando a vista de câmera. Está aqui ó, o movimento que eu faço usando uma curva como referência e ao mesmo tempo o restritor Track To para fazer com que ela siga o objeto aí que é o Monkey. Espero que vocês possam ter entendido como é que a gente pode fazer alguns recursos práticos e comecem a experimentar, testem, porque isso aí ajuda bastante a vocês a se aperfeiçoarem mais nessa questão do uso de câmera junto à projeção de animações que vocês desejarem aí dos seus projetos. Até o próximo tutorial.